Oi, gente! Hoje vamos começar a mapear os sons das vogais nas suas diferentes combinações. Seja muito bem-vindo ao Brasilglas, o canal brasileiro onde você já está aprendendo a ler inglês e a falar como um americano. Eu sou a Carla Dubis e vou sempre te mostrar como fazer isso. Hoje vamos começar pela letra A. Mas antes da gente ver caso a caso de mais perto, é importante que você sempre lembre de 3 fatos muito importantes que acontecem na leitura no inglês e que você não deve esquecer. Número 1, você saber que em 50% do tempo, uma vogal ou vai ter som longo ou vai ter som curto. Número 2, é você se ligar também que a mesma letra pode produzir sons diferentes. Eu sei, isso é bem diferente do português, né? E número 3, é você conhecer as formas diferentes de se escrever o mesmo som em inglês e tornar isso lugar comum. Bora ao vídeo e ver os exemplos? Vamos olhar de mais perto? Eu vou trocar a minha tela e a gente vai ver caso a caso juntos. Oi, gente. Vamos ler o primeiro mural sobre a letra A agora, tá? Então, a letra A vai ter 8 formas diferentes de escrever o som longo da vogal. Então, vamos a elas? Aqui, na primeira palavra, a gente tem baby. E se você olhar bem para a segunda palavra, elas parecem muito parecidas, não parecem? Mas elas não são tão parecidas assim. A primeira palavra tem 2 sílabas, enquanto a segunda tem uma sílaba só. E vamos enxergar o porquê. Quando a gente vai ler em inglês, o primeiro passo é você reconhecer o som da primeira sílaba da palavra. E isso vai depender de você reconhecer se é uma sílaba aberta, terminada em vogal, ou se ela é fechada, terminada em consoante. Então, por exemplo, aqui, onde são 2 sílabas no baby, a primeira sílaba é uma sílaba aberta, enquanto na segunda palavra, é uma palavra de uma sílaba só, a primeira sílaba é uma sílaba fechada. O E só está sinalizando que a primeira vogal é uma vogal longa, é o silent E. Então, você vai falar cake, e o último som que você vai fazer é da consoante K, ok? O mesmo som do EI, você vai ver na combinação do A mais o I, como a gente vê em train. Você vai ver também em day, o A seguido do Y. E você vai ver esse mesmo som no they. E aí a gente vai ver essa mesma combinação do som longo do E mais o I, como a gente vê na palavra eight. E aí, nos últimos 2 casos, eu listei as exceções. Então, muito bem, vamos a elas. Sempre que a palavra for estrangeira para o inglês, ela costuma ter uma pronúncia afetadinha, vamos dizer. Então, o buquê que a gente fala, que deve ser origem francesa, eles falam bouquet. O balé que a gente fala, eles falam ballet. Fiancé, de noivo, noiva, eles falam fiancé, assim, com acento agudo. E o mesmo acontece com a palavra café, lugar de tomar café. A mesma palavra do nosso português, café. Mas aqui não é o café a bebida, é o café o lugar. E vamos à segunda exceção. Aqui, normalmente, a combinação do E mais o A faz o som longo do I. Mas, às vezes, na evolução do idioma, certas inconsistências de pronúncia ou escrita são consolidadas com o tempo. E como o David Crystal fala no seu livro, ele diz, nesse livro aqui, 50 perguntas sobre o uso do inglês,
Ele fala que por trás de cada palavra existe uma história para contar. E é isso mesmo. Essas inconsistências a gente vai fazendo um trabalho de detetive e vai descobrindo com o tempo. A exceção da escrita em uma das inconsistências de ortografia e pronúncia é aqui nas palavras break, que tem o som longo do A. Então, até quando a gente fala, parece que a gente está escrevendo assim, ó, um A seguido de E. Mas não, aqui é break de quebrar. O mesmo acontece com great, de ótimo, que parece great do verbo de ralar, está demonstrado aí embaixo. E por último, o steak, que até parece que é escrito com A, seguido do K, e a letra E, como demonstrado aqui. E qualquer idioma, ele sofre alterações, e é uma coisa viva, em que as pessoas também, com o tempo, vão participando dessa transformação. Então, muito bem, esse é um dos casos. E aí, a questão é muito simples: você decora as exceções e segue as regras da leitura e da fonética no inglês, tá? Vamos seguir para o segundo moral agora. Agora vamos ver alguns exemplos da letra A com escritas diferentes e sons diferentes. No número 1, a gente tem o cake, que é aquela situação da primeira sílaba fechada, seguida do silent E, que só está aí para sinalizar que a primeira sílaba é longa. Às vezes, a gente vai ter o som do A como um ditongo, que vai aparecer quando você vê a palavra como rain, o mesmo do train, o mesmo do day. Aqui, muito bem, na palavra de uma sílaba só, comum, do A seguido do Y. Você vai ver no wait, aqui, você vai ver no maybe. Olha aqui, a primeira sílaba é uma sílaba do A com som longo, maybe. Você vai ver em tomato, segundo A. A dica que eu dou para os meus alunos enxergarem esse padrão é: sempre observe se está rolando um sanduíche de consoante com vogal. Quando não está rolando, normalmente a primeira sílaba tem o som curto da vogal. É o que acontece quando a sílaba é fechada, como a gente viu outro vídeo sobre as vogais. Olha aqui, e aí tem algumas exceções, né? Como na palavra ballet, porque a segunda sílaba é fechada, então teria que ter o som curto, e não tem, tem o som longo. Mas isso porque é uma palavra estrangeira. Então, eles falam com a pronúncia afetadinha, e vamos dizer, provavelmente errado, mas eles falam bouquet. Você vai ter duas variações para a palavra data. É o plural, dados, data. Aqui, data. E, por último, fiancé, outra palavra estrangeira, com som do E. Então, esse é um dos sons longo da letra A. Em seguida, você vai ver o som curto da letra A, que é o E. E aí, muito bem, é aquela situação que você abaixa o queixo, chapa a língua na boca e faz o som E, happy. Prestando atenção que o Y no final da palavra, quando vem depois de consoante, deve ser sempre bem sonoro, tá? Aqui, de novo, você vai ter a letra A no seu som curto. Olha aqui, o duplo P. Como em Apple, aí de novo, você chapa a língua na boca, Apple. Você vai ter em man, sempre o mesmo movimento de baixar o queixo, chapar a língua na boca e fazer esse som do E. Ó, você vai ter aqui no meio do banana, você vai ter no map, você vai ter no trash e você vai ter no can't. Então, é o som do E, tá? No número 3, o A, é bem parecido com o nosso A, o A sequinho, apelidei, que você vai ver em art, você vai ver em father, você vai ver em what, em water e no data.
que tem duas variações de pronúncia, Dara e Deira. Duas são corretas e têm o mesmo significado, tá? E o quarto som é o O. Quando você vê a combinação do AL, AU ou AW, tá? Como a gente vê em also, automatic, daughter, awful, raw, de cru, e walk, de andar. Não é walk, é walk, tá? Esse som do O. Assim, o mesmo som do O curto. E por último, o famoso schwa, som preguiçoso da pronúncia do inglês, que você vai ver no banana, no começo e no final. E aí, por curiosidade, fazendo um trabalho de detetive, depois de fazer uma pesquisa rápida no Google, eu percebi que a palavra banana é de origem africana e entrou no inglês através do português e do espanhol. Por isso, de novo, palavras estrangeiras sempre entram nas exceções das pronúncias. Em seguida, você tem amazing, um som do primeiro A como schwa, e o segundo, o som longo, porque está rolando o sanduíche de consoante com vogal. O again, som do schwa no primeiro A. E você não vai falar again. Os britânicos falam, mas os americanos falam again. Aqui você vai ter o dara no final, que é o som do schwa, o som preguiçoso. Mas você vai ter esse mesmo som no alarm, no America, você vai ver o schwa no Alaska e, por último, no zebra. Muito bem, com isso terminamos o segundo moral.